Ok, pessoal, vamos retomar nosso assunto sobre orientação a objeto e agora nós vamos falar sobre as vantagens de se utilizar a orientação a objeto. Tá? Bem, entre as vantagens, a gente pode destacar a facilidade na construção de sistemas, tá? E outro ponto é a reusabilidade. Vamos lá. Por que a facilidade na construção de sistemas? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com outras linguagens de programação que não são orientadas a objeto, quando a gente começa a trabalhar, quando troca, né, para uma linguagem orientada a objeto, a primeira maneira, digamos que o primeiro impacto, né, não sei se impacto é a melhor palavra, mas vamos lá. A primeira percepção que a pessoa tem é que ela consegue trabalhar pensando de uma forma mais próxima da realidade. Como nós estávamos vendo no exemplo do elevador, se aquilo ali fosse um jogo, né, aquele cenário, a gente estava pensando no mundo, extraindo características do mundo real e levando para o mundo virtual, concorda? Nós estávamos pensando nas características que a pessoa tinha, as funções que a pessoa executa. Então, são características que se aproximam da realidade. E dessa forma, a maneira de como tu pensas muito próxima da realidade, isso facilita o teu trabalho, tá? Como assim? Em computação, quando uma linguagem ela se aproxima muito do raciocínio humano, a gente diz que ela é uma linguagem de alto nível ou de altíssimo nível de abstração, tá? Ou seja, tu estás saindo de um nível mais baixo de pensamento, e aí entenda nível baixo de pensamento como o nível de máquina, tá? Então, quanto mais eu estou próximo do nível de máquina de pensamento, então eu estou mais baixo nível. E nesse caso, já que a gente está pensando orientado a objeto, nós estamos pensando muito próximo da realidade, ou seja, nós estamos elevando o nosso raciocínio a um pensamento muito próximo da linguagem humana. Então nós estamos pensando em uma programação de alto nível ou de altíssimo nível, tá? Porque nós estamos pensando muito próximo da realidade. Em outras palavras, à medida que tu te distancia dos detalhes de máquina, como assim detalhes de máquina, professor? Vocês vão notar que durante a gente estar trabalhando orientado a objetos, a gente não vai se preocupar quando a gente for guardar um objeto na memória, ou seja, quando a gente for alocar um objeto na memória, nós não iremos nos preocupar em qual vai ser a célula da memória principal que a gente vai armazenar o objeto. A gente não vai estar se preocupando com isso. Nós não iremos nos preocupar em saber qual foi o endereçamento daquela célula da memória onde o objeto foi guardado. Ou seja, esse pensamento que nos prende à máquina, a gente não vai estar fazendo isso na linguagem orientada a objeto. A gente vai estar trabalhando de forma mais alto nível, de forma mais abstrata. Ou seja, eu quero criar um objeto, eu apenas digo um comando para criar o objeto e o objeto, desde que a linguagem de programação se encarrega de criar o objeto a nível de máquina, tá? Mas a nível de raciocínio, a gente não vai, nós não iremos nos prender a esse tipo de raciocínio, entendeu? Então, a gente vai estar pensando muito próximo da realidade, a gente vai se prender à lógica do negócio, à lógica do programa, tá? A gente não vai estar presos, nós não iremos estar presos a detalhes de máquina, como essa questão da memória principal, por exemplo, tá? Bem, uma outra vantagem, já que nós estamos falando da facilidade da construção de programas, já que a gente vai estar pensando muito próximo da linguagem humana, né? A proximidade com a realidade, isso vai facilitar a leitura do teu código, tá? Então, o código orientado a objeto, ele é um código muito mais legível, muito mais fácil de ser compreendido, tá? Conexão entre seus dados e funcionalidades. Lembra que a gente estava explicando lá quando a gente estava falando de objetos, né? Os objetos eles tinham as suas funções, tinham as suas características. Então, esse tipo de conexão com as funcionalidades
que a linguagem paradigma ou técnica de programação orientada a objeto vai te entregar, tá? E com relação à reusabilidade, o que quer dizer reusabilidade? Reusabilidade é a capacidade de eu poder reutilizar o meu código, tá? Como assim? Tu quer dizer que eu posso usar o programa uma vez, depois eu usar novamente o programa e outra vez? É só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, só copiar e colar? Isso é reutilizar? Não, não é isso que seria a ideia de reutilizar código. Aí aqui o autor coloca assim: delimitação clara dos objetos permite utilizá-los em diferentes situações, ou seja, baixo acoplamento. Baixo acoplamento significa que o teu programa ele não vai estar fortemente dependente, amarrado entre as suas dependências. Como assim? Vamos lá. Dentro da orientação a objeto, apesar de a gente não se aprofundar tanto nesse assunto, tá? Mas a orientação a objeto ela te traz o conceito de herança. O que seria o conceito de herança? Assim como no nosso mundo real, a herança é quando passa, por exemplo, os bens de um pai para filho. Né? Imagina lá que tem em uma determinada família, o pai tem uma fazenda, tá? E aí o filho ele vai ser o herdeiro do pai, né? Ou seja, depois que o pai sair de cena, né? Que o pai vier a falecer, aquele filho ele vai herdar todos os bens do pai. Então aquela fazenda vai ser do filho, certo? Isso é herança no nosso mundo real, né? Agora, considera que o filho ele tem a fazenda, tá? Então, durante ambos estarem vivos, tanto o pai quanto o filho sabe que um dia ele vai herdar a fazenda do pai, tá? Mas o pai, e lembra que agora o pai é fazendeiro, o filho também, tá? Cada um tem sua fazenda. Então, o filho, ele tem como herança do pai. Então, aquela fazenda do pai também é dele, né? Mas a fazenda do filho não necessariamente vai ser do pai, né? Ou seja, o filho, ele vai passar a herança dele para os filhos dele. Ele não vai passar para o pai, concorda? Então, essa é a ideia de herança do nosso mundo real. Na programação orientada a objetos, eu posso levar esse conceito de herança para esse mundo orientado a objetos. Como assim? Eu posso, por exemplo, ter uma classe chamada ser humano. Ser humano não, melhor, mamífero, por exemplo. Eu posso ter uma classe de mamíferos, uma classe, lá que nem a gente estava conversando de classe, forma, né? Posso ter uma forma de mamíferos e lá nessa forma de mamíferos eu vou definir que para ser mamífero, uma característica do mamífero é mamar, né? Isso é a característica do mamífero. Então lá, digamos que na forma, entre aspas, né, do mamífero, na classe mamífero, tem lá a característica que é mamar. Então se o animal mama, ele é um mamífero. Beleza, ok. Partindo da ideia do mamífero, então eu posso ter, por exemplo, posso criar uma classe cavalo, né? E aí eu vou dizer que a classe cavalo, ela também é um mamífero. Então, a partir do momento que eu disser, olha, o cavalo ele vai herdar as características do mamífero. Então, quando eu criar a classe cavalo, quando eu tiver a minha forma, né, cavalo, o cavalo, quando eu disser que ele herda mamífero, eu já vou estar assumindo que ele mama. Por quê? Mesmo eu não tendo colocado lá na forma do cavalo, né, na classe cavalo, eu não tendo especificado lá explicitamente que ele mama, só o fato de eu dizer que ele herda um mamífero, eu estou dizendo que ele mama. Por que isso vai acontecer? Por causa do conceito de herança, né? Que foi levado para o mundo orientado a objeto. Então, se o cavalo ele herda a classe mamífero, então ele é um mamífero, ele mama. Só pelo simples fato dele herdar o comportamento de todo mamífero, que é mamar, ok? Então, quando a gente estiver programando que for necessário utilizar o conceito de herança, então nota
que houve um reaproveitamento de código. Como assim? O código foi reaproveitado com relação à ação de mamar. Bastou indicar que havia uma herança entre cavalo e mamífero, e a partir daí o cavalo herdou todas as características do mamífero. Tá? Eu poderia, por exemplo, também criar uma classe chamada, sei lá, vaca. Né? A vaca é um mamífero também. Poderia ter lá porco, e aí esses seriam classes que iriam herdar a classe mamífero, e a partir daí todo o código que estaria dentro da classe mamífero passaria também a ser tanto do cavalo, da vaca, do porco, enfim, certo? Então, basta eu indicar que há uma herança e aquele código é reaproveitado implicitamente para as classes que são mamíferos, tá? Para os outros mamíferos. Então, dessa forma, eu consigo reaproveitar código, tá? Sem precisar ir lá e fazer copiar e colar, tá? Aí o autor ainda fala assim, a delimitação clara dos objetos permite utilizá-los em diferentes situações, né? Quando ele fala que eu posso... a delimitação clara dos objetos é porque eu vou poder dizer claramente o que é um mamífero. Então, a partir do momento que eu defino o que é um mamífero, que está bem definido, está claramente bem definido, eu posso ter a classe mamífero, eu posso ter uma classe réptil, por exemplo. Então, essas classes elas não vão se misturar. A partir do momento que tiverem, por exemplo, vamos continuar a ideia da herança, né? A partir do momento que tem a classe mamífero e a classe réptil, a partir que eu tiver aqui filhos do mamífero, né, digamos assim, ou seja, classes que herdem o conceito de mamífero, por exemplo, lá o cavalo, o código do cavalo ele não vai se repetir, ele não vai se misturar, né, digamos assim, com o código do jacaré, por exemplo. Né? Então, essa delimitação clara vai permitir tanto eu fazer o reaproveitamento de código, quanto manter o baixo acoplamento. Como assim? Quando eu falei de acoplamento, é que eles não vão estar lá, é fácil de desmontar, digamos assim. Se eu precisar fazer uma manutenção, eu precisar desmembrar o meu programa, o meu código vai estar facilmente desmembrável. Por exemplo, quando eu for mexer na classe réptil, eu tenho certeza que as mudanças que eu fizer na classe réptil não vão impactar nas características e nas funções do mamífero. Por quê? Porque são classes distintas, são coisas diferentes. Então, uma coisa não vai interferir na outra, entendeu? Então, ou seja, como uma classe não vai interferir no comportamento da outra, isso garante que eu tenha um baixo acoplamento. Elas não estão entrelaçadas, eu tenho um baixo acoplamento. Eu posso desintegrar. Isso facilita muito quando a gente precisa fazer manutenção em algum programa, tá? E aí isso me garante que quando eu vou fazer uma manutenção, eu vou mexer apenas naquele ponto. Ou seja, aí eu garanto que quando eu fizer alteração em um ponto, eu não vou quebrar outras partes do programa, entendeu? Isso seria a reusabilidade e que me leva ao baixo acoplamento. Ok, pessoal? Bem, com relação à orientação objeto, essa é a nossa visão geral da orientação objeto, tá? Existem muitos outros conceitos sobre orientação objeto, mas a noção inicial sobre o que é esse paradigma ou técnica de programação, para a gente começar a trabalhar, isso aqui acho que é o necessário para a gente começar, beleza? Até mais!